Ô meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Sou eu, Cláudio Rocha, aqui mais uma vez. Tema hoje polêmico, né? Me pediram, então eu fiz esse vídeo aqui. Sexo antes do casamento pode? Vou falar mediante o que a Bíblia nos diz. Se sexo antes do casamento é ou não pecado, se o cristão pode ou não pode fazer sexo antes do casamento, tá bom? Em primeiro lugar, onde que a Bíblia fala pra gente sobre sexo antes do casamento? É uma dúvida que os jovens têm, né? Algumas pessoas também têm, eles ficam presos, eles dizem que a Bíblia não fala nada sobre isso. Não fala sobre sexo antes do casamento. Fala sim, tá? Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso de 1 a 5, diz assim: Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a prosseguir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Eu estou usando a King James. A Ferreira de Almeida traduziu essa palavra fornicação por prostituição. Vou terminar de ler aqui, depois eu te digo o que significa, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui é o seu companheiro, tá? Não na paixão de concupiscência, desejo da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Então essa palavra aqui, né, fornicação, a Ferreira de Almeida traduziu por prostituição, ela vem da palavra grega porneia, que significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais e etc. Relação sexual com parentes próximos. Tá? Aquela história que se você pegar a sua prima, não é pecado, isso não existe não, tá, irmão? E também relação sexual com um homem ou uma mulher divorciada. Tá? Isso é o que significa porneia, a prostituição, né? A fornicação aqui, segundo a King James. A fornicação, na verdade, é o sexo antes do casamento, né? E esses outros pecados aqui significam também isso, prostituição, né? Então o problema vai muito mais além do que sexo antes do casamento. O problema é o sexo fora do casamento também. Como está escrito em Hebreus 13:4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Você tem o problema com o sexo antes de se casar, né, que é a fornicação, e o sexo imoral depois de se casar, que é o adultério. Então, durante o casamento, você vai sujar o leito matrimonial, que é puro, só para o homem e para a mulher que se casaram. E isso a Bíblia também diz que é problema, não só antes, mas fora. Tá? A Bíblia ensina pra gente que o sexo ele é um presente dado por Deus, irmãos, ao casamento, junto da responsabilidade do casamento. Gênesis 2:24 vai ensinar isso. Lá diz que porque o homem vai deixar seu pai e sua mãe, né? Aqui entra aquele ditado, quem casa quer casa, ele vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e se tornar com ela uma só carne. Esse é o tipo de responsabilidade que a Bíblia pede para o casal. Eles vão tomar a responsabilidade de ser um, e como um presente, nessa relação de responsabilidade, de vida juntos, a gente tem o sexo que é dado por Deus ao casal. Né? Mas beleza, Cláudio. Então, e quando o desejo está ardente, quando eu estou com a minha namorada ou com o meu namorado, eu estou com alguém que eu quero ter compromisso e o desejo está ardente, eu quero ter aquele momento ali, né? E eu quero fazer sexo com aquela pessoa. Paulo ele vai dar um conselho na sua primeira
carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios 7:9, diz assim: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Né? O problema é que hoje isso está banalizado. No mundo de hoje, sexo é só o cumprimento do meu desejo. Então eu tenho o desejo de fazer isso, eu arrumo alguém que também tenha, eu vou lá, faço isso, beleza, resolvi meu problema. E eu estava com vontade e não estou mais com vontade. Né? Mas no padrão bíblico das coisas, essa intimidade está ligada de forma íntima mesmo com a responsabilidade da vida a dois. Não se separa, não se divorcia uma coisa da outra. Você vai ter isso junto com a responsabilidade, né? Não tem como aproveitar desse presente sem tomar a responsabilidade de viver uma vida com aquela pessoa. Né? A intimidade não é só naquele momento, mas em toda a vida junta a dois. Né? O homem que faz isso, que ele quer compromisso, ele tem que ser macho, irmão. Né? Ele tem que honrar a mulher, ele tem que cuidar da mulher que ele se propôs a cuidar naquele laço matrimonial. Agora você fala, vamos fazer sexo, mas responsabilidade do casamento mesmo a gente não tem. Você está sendo ignorante, você está sendo um moleque. Né? Tanto quanto as mulheres que fazem isso e também não querem ter a responsabilidade do casamento. Tratam aquilo como meninice, como besteira, nada a ver. Entendeu? Então, um recado para os homens, irmãos. Nós somos machos, velho. A gente não foge da responsabilidade de cuidar para a vida toda de uma mulher e estar junto com ela. Tá? A gente não vai fazer algo para resolver o desejo do nosso coração. A gente aguenta até o casamento e faz isso de forma santa, reta, justa e pura, da forma que Deus falou. Né? Porque é isso que o homem faz. A gente que é homem e tem que tomar o nosso papel e fora aquele padrão de que a mulher tem que ficar se segurando, né? Então, na hora de namorar, a mulher tem que ficar colocando limites. Não, a gente que é homem, a gente coloca os nossos limites. A gente sabe a hora, daqui eu não passo, daqui eu não posso, daqui não pode, eu não vou fazer isso, não vou ser tentado também. Né? E a gente tem que fazer isso. Né? Vou contar um testemunho próprio. Quando Deus entrou na minha vida, eu era amaciado, né? Amaziado. Eu morava junto com a minha esposa, né? E quando o reino entrou na nossa vida, nós decidimos que a gente iria se casar. E nós começamos a dar o prosseguimento no casamento, né? Na verdade, a gente já tinha esse desejo e foi uma bênção divina que a gente já vinha preparado para casar e Jesus entrou na nossa vida. E eu fiquei separado de corpos da minha esposa por 4 meses até o meu casamento. E veio a primeira data do cartório. Aí eu casei no cartório. Quando eu saí do cartório, eu saí todo feliz. Eu falei, hoje. O Wanderson, que era quem cobria a minha vida na época, ligou para mim, cabeça, você só casou perante os homens, né? Perante Deus você não é casado ainda não. Eu tive que aguardar. Certo que eu casei numa quinta, na terça-feira os irmãos na célula fizeram uma festa e veio um pastor e fez a cerimônia ali e nos abençoou. Casei a segunda vez, ainda teve a terceira, porque eu tinha um casamento marcado na igreja e casei na igreja também. Tá? E casei 3 vezes com a mesma mulher. Nunca separei dela não. Entendeu, gente? Então eu paguei o preço. Eu fiquei os 4 meses separado de corpo. Não toquei na minha esposa até a data do casamento em que eu fui liberado. E foi bênção para mim e para ela. Entende, gente? Mas como os homens perderam a masculinidade, né, de forma que eles estão sendo tratados de qualquer jeito, né, mas tome a responsabilidade nos seus ombros, irmãos. Do jeito que o homem tem que fazer. Segura esse desejo e vai saciar ele só no momento do casamento, junto com a responsabilidade que deve ter. Né? E um recado para as mulheres, vocês também devem ter esse comportamento de se segurar, mas procure homens que são santos, que colocam regras neles mesmos, né? E fala não é esse o momento. Então se você, mulher, tem contato com um homem que não se segura, que não tem controle, pé na bunda dele, foge dele. Entendeu? E você mesmo tenha esses padrões,
que são padrões de santidade para você, padrões de santidade diante das Escrituras, padrões de santidade para uma vida cristã, para uma mulher fiel em Deus. Entende, irmã? Não tem esses padrões do mundo, né? Que você tem que acatar os desejos do homem. Não, não, de maneira nenhuma. Se você não fizer, ele vai te deixar. O problema é dele. Que te deixe, sinal que não era para você. Seja firme nas suas decisões e procure homens direitos, homens que agradam à vontade de Deus. E um recado para aqueles casais que já caíram na fornicação, né? E já fizeram. Se você caiu no pecado, agora é hora de tomar as rédeas da tua vida, né? Então, se você fugiu da responsabilidade antes para poder fazer o seu desejo, né? Satisfazer o seu desejo, agora corre atrás do prejuízo, vai atrás da responsabilidade, se casa, monta uma vida com essa pessoa, já que você caiu, decidiu não esperar, já foi o pecado, já fez, agora vai tomar as rédeas e vai resolver essa situação. Homem e mulher vão se juntar e vão resolver essa vida e montar uma vida junto, né? De forma santa daí para frente, né? E se não der certo, se não quiser se casar, é melhor que se separe. Porque já começaram um processo de uma vida de casal, isso não vai terminar até vocês se casarem. Os hormônios vão estar à flor da pele e vão querer isso. Então, se vocês não querem se casar, separem, né? Deus, ele define padrões de santidade, irmãos, e ele quer que nós prossigamos em santidade, quer que nós busquemos a santidade e fujamos da aparência do mal. Entendeu, gente? É isso que a gente faz. A gente luta contra os nossos pecados, luta contra as tentações para fazer as coisas da forma que Deus definiu. Se ele definiu, não é porque ele é um Deus mau, arbitrário, que ele quer mostrar que pode mandar, não, é para o seu próprio bem. Quantas meninas aí se deitam antes de se casar e hoje são mães solteiras? Meninas com 13, 14, 15 anos. Conheço menina que com 21 anos já tinha 3 filhos. Tem gente que é até mais. Então, quando Deus impõe uma regra, é porque Ele te ama. Porque uma pessoa sem limite, ela se destrói. Entendeu, gente? Porque a forma certa é Ele que sabe. O que Ele manda, a gente só obedece. Já dizia minha mãe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, então Ele manda, a gente obedece. Simples assim. Tá bom? Espero que eu tenha enriquecido o teu conhecimento, tenha podido tirar suas dúvidas, tá bom? E se você está namorando, está noivo, se segura, vai orando, jejuando, pedindo a Deus força, que a Bíblia diz, orai e vigiai para que não caia em tentação. E você não vai ser tentado. Eu não fui, irmão. Eu paguei o preço, fiquei 4 meses sem fazer e foi a maior bênção que eu fiz para a minha vida, tá bom? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Te amo e até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, tá? Dá seu like, deixa um comentário, uma sugestão de tema. Eu vou estar aqui apto e muito contente para poder tirar alguma dúvida sua, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.